Olá, estamos de volta com o nosso Boletim Câmara. E como nós falamos no primeiro bloco do boletim, todos os projetos de lei que entram na pauta de votação dos vereadores estão disponíveis para consulta no site da Câmara. E você pode opinar sobre o projeto. Vamos entender como com a estagiária Ariane Viana. Você sabia que pode opinar sobre o projeto de lei em andamento na Câmara? É simples, basta acessar o site da Câmara e participar do serviço Opine. Com apenas um clique, você pode demonstrar o seu apoio ou discordância em relação a diferentes propostas. É como dar um joinha ou dedinho para baixo nas ideias que estão sendo discutidas pelos vereadores. Para participar, acesse o site da Câmara, clique em Atividades Legislativas e em seguida em Processo Legislativo. Depois procure pelo botão amarelo Legislativo Cidadão. Ao acessar o sistema, você poderá explorar os projetos mais recentes e populares, ou pesquisar por temas específicos que te interessam. É importante saber que seu voto é secreto, e ninguém saberá como você votou. Além disso, você pode votar em quantos projetos quiser, mas apenas uma vez em cada um deles. Sua opinião conta. Os votos registrados são utilizados pelos vereadores, como referência para tomar decisões que impactam a nossa cidade. Obrigada, Ariane. E é um processo bem simples, todos podem participar e ajudar a construir a legislação municipal. A reunião de cúpula do G20 vai decidir na próxima semana sobre a principal proposta do Brasil durante a presidência no grupo. Os chefes de Estado e de governo das 19 maiores economias do planeta, mais a União Europeia e a União Africana, vão debater a taxação dos super ricos como fonte de financiamento para o combate à desigualdade e o enfrentamento das mudanças climáticas. Apresentada pelo Brasil em fevereiro, a proposta foi mencionada como ambiciosa pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A presidência brasileira no G20 defende um imposto mínimo de 2% sobre a renda dos bilionários do mundo. A taxação afetaria apenas 3 mil indivíduos em todo o planeta, dos quais cerca de 100 estão aqui na América Latina. Segundo o estudo, o imposto mínimo de 2% sobre a renda dos mais ricos do país arrecadaria 41 bilhões de reais por ano. O acesso a programas sociais do governo federal pelas famílias de baixa renda acontece por meio do Cadastro Único. A repórter Fernanda Maria traz informações sobre quem pode ser beneficiado e como proceder para fazer parte deste cadastro. Desde 2003, o Cadastro Único é a ferramenta que permite a seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas federais, para concessão de benefícios. Ele pode ser usado também para programas do Estado ou município. Representa, portanto, uma porta de entrada para diversas políticas públicas. Podem se inscrever no Cadastro Único famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, famílias com renda mensal total de até 3 salários mínimos, famílias com renda maior do que 3 salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas 3 esferas do governo. A inscrição no Cadastro Único é válida por 2 anos e as pessoas inscritas têm o compromisso de manter os dados atualizados, por exemplo, se há um nascimento ou morte na família. Obrigada, Fernanda. E a sede do Cadastro Único aqui em Taubaté fica na rua Pascoal Scalzotto Pastorelli, número 82, no Jardim das Nações. E funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. E agora uma informação atualizada. Agentes da Prefeitura de Taubaté iniciaram uma operação de coleta de informações e registro de dados na casa dos moradores inscritos no Cadastro Único, que é conhecido como CAD Único. De acordo com a Prefeitura, as visitas não são agendadas e acontecem conforme a demanda, programadas por bairro pelo setor de Cadastro Único, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. Eventualmente, essa coleta de dados vai ser feita aos sábados, das 8 da manhã às 2 horas da tarde.
Os meses de dezembro e janeiro são sempre cheios de gastos, né? Presentes de Natal, viagem de férias, IPVA, IPTU, renovação de matrícula e também a compra do material escolar são alguns exemplos. Com tantas despesas, um dinheiro extra sempre cai muito bem. Saber aproveitar o 13º salário não só ajuda a conciliar todas essas contas, como possibilita sair do vermelho. Então, nós separamos algumas sugestões que foram publicadas pela Serasa Experian. Pague as contas atrasadas primeiro. Priorize esse dinheiro extra para renegociar as dívidas e ir em busca de bons descontos. Reserve o 13º salário para as contas de início de ano. Deixe reservado o dinheiro para quitar boletos de IPTU, IPVA, matrícula ou rematrícula e a compra também de materiais escolares, entre outros gastos extras. Compre o que for necessário. Presentes de Natal, comes e bebes para ceia, eventuais gastos com férias e Ano Novo. Use o 13º salário para compras necessárias e programadas, mas sem exageros. Todos querem comprar presentes, é claro, mas cautela é sempre necessário para você não se endividar. Inicie ou aumente a reserva de emergência. Guarde dinheiro para um fim bem específico, como cobrir gastos com imprevistos. A qualquer momento pode acontecer algo que não estava nos planos, como uma demissão, problemas de saúde, um carro quebrado ou até mesmo reformas domésticas. Se programar bem no final de ano, pode evitar dores de cabeça no início do ano seguinte. Certamente ninguém quer começar o ano novo com dívidas ou com contas atrasadas. Por isso, se planeje para concretizar os seus sonhos com responsabilidade. A cidade de Ubatuba registrou o 3º caso no mundo de raiva em capivaras. E a descoberta acendeu um alerta para o monitoramento do vírus. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse assunto. 3 capivaras foram encontradas mortas na ilha Anchieta, em Ubatuba, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 2 delas apresentaram paralisia das patas traseiras antes de morrer. As análises dos cérebros desses animais, realizadas no Instituto Pasteur, em São Paulo, foram publicadas agora, na revista Veterinary Research Communications. A causa da morte foi encefalite causada pelo vírus da raiva. Os estudos identificaram que a variante do vírus presente nas capivaras é a mesma encontrada em morcegos vampiros, que levantou a hipótese de transmissão entre as espécies. Segundo especialistas, o desmatamento e os distúrbios ambientais, como a reforma de uma construção na ilha Anchieta, podem ter contribuído para o aumento de casos de raiva no local. Sob estresse e com a diminuição de animais silvestres que são sua fonte de alimento, os morcegos podem transmitir o vírus entre si e eventualmente para outros mamíferos, como as capivaras e até mesmo seres humanos. Isso aumenta o risco de transmissão da doença para novos hospedeiros. Esse é o 2º relato de casos de raiva em capivaras no Brasil e o 3º no mundo. No Brasil havia sido em 1985. E o outro caso aconteceu na Argentina, em 2009. Apenas no estudo atual foi feita a tipificação da variante viral encontrada. Ennio Mori, pesquisador do Instituto Pasteur e coordenador do estudo, afirmou que a vigilância epidemiológica precisa continuar suas pesquisas para entender o papel das capivaras no ciclo do vírus. Para ele, é bem possível que elas sejam hospedeiras finais, que morrem sem transmitir o vírus para outros animais. Mas, para confirmar isso, é preciso realizar novos estudos. Volto com vocês. Obrigada, Tânia, pelas informações. E não existem relatos até o momento de casos de raiva humana transmitida por capivaras. Mas acidentes em que pessoas foram mordidas por esses animais geralmente causam grandes lesões. Vídeos fofinhos na internet acabam criando uma ilusão e muitas pessoas se aventuram se aproximando desses animais. Mas o melhor é manter a distância e garantir não somente a sua segurança, mas a dos animais também. A Islândia foi eleita o país mais seguro do mundo para ser visitado em 2025. O Brasil, que apareceu na 15ª posição no ano passado, agora caiu para a 36ª posição.
O ranking foi elaborado por uma empresa de seguros de viagem a partir de entrevistas com quase 2.000 pessoas que viajaram para países diferentes nos últimos 5 anos. O relatório leva em conta preocupações de segurança, como terrorismo, emergências climáticas, medidas de saúde e proteção. Os 10 países mais seguros para serem visitados são, na ordem de colocação, Islândia, Austrália, Canadá, Irlanda, Suíça, Nova Zelândia, Alemanha, Noruega, Japão e Dinamarca. O novo uniforme dos agentes de mobilidade urbana de Taubaté antecipa um projeto federal. O repórter Lucas Levin traz mais informações sobre esse assunto. Os agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Taubaté estão utilizando novos uniformes, que substituem as tradicionais cores marrom e amarelo por verde e preto. Essa alteração antecipa a proposta de padronização que tramita na Câmara dos Deputados por meio de um projeto de lei. O uniforme marrom e amarelo, que rendeu aos agentes o apelido de marronzinhos, foi substituído pelo verde fluorescente preto, com o objetivo de melhorar a visibilidade em diferentes condições de iluminação, aumentando a segurança dos agentes durante as operações de fiscalização de trânsito na cidade. A iniciativa é uma tendência entre outras cidades do Brasil que buscam uma identidade visual mais coesa e reconhecível dos agentes de mobilidade urbana. Obrigada, Lucas. E essas mudanças padronizam os agentes de mobilidade urbana, auxiliando na segurança dos cidadãos e também desses servidores municipais. E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: o Supremo Tribunal Federal suspendeu o prazo para que a Prefeitura de Taubaté regularize a situação de 216 funções de confiança da Secretaria de Educação que foram consideradas inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça. Pela decisão anterior, o prazo para regularização terminava este mês. No entanto, como ainda há um recurso pendente de análise do próprio STF, a Prefeitura solicitou que o prazo fosse suspenso. Portal G1 destaca: 5 escolas estaduais vão parar de ofertar ensino médio em Taubaté a partir de 2025. São elas Professor Mário Cardoso Franco, Cesídio Ambrogi, Félix Guizar Filho, Professor Gentil de Camargo e Antônio Magalhães Bastos. Os alunos que atualmente integram as classes nessas unidades serão remanejados para outras unidades de ensino. No cenário nacional, o jornal Folha de São Paulo destaca: crise climática forçou 220 milhões de pessoas a fugirem de suas casas nos últimos 10 anos, diz a agência da ONU. O número contabiliza todas as movimentações ocasionadas por eventos climáticos extremos dentro do mesmo país, incluindo remoções temporárias de pessoas. E por fim, o portal R7 traz como manchete: São Paulo, Minas Gerais e Paraná concentram as 10 melhores cidades mais populosas do país, diz estudo. A análise sobre os 100 municípios mais populosos avaliou qualidade da oferta de serviços públicos de saúde, educação e saneamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou, de abril a outubro, mais de 7 bilhões de reais para operações do programa Fundo Clima. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora e traz as informações que foram publicadas pela Agência Brasil. O valor exato é de 7,3 bilhões de reais em 6 meses, uma cifra bem alta para tentar reduzir as mudanças climáticas no país. O valor corresponde a 70% da quantia reservada pela União para financiar esses projetos. Isso significa 2,5 vezes a soma de todos os montantes alocados no Fundo Clima de 2013 a 2023, que totalizaram aproximadamente 3 bilhões de reais. Dos 7,3 bilhões atuais, 2,7 ainda terão o destino definido até dezembro, e a projeção para 2025
é de cerca de 11 bilhões e meio de reais. O dinheiro disponibilizado permite, por exemplo, o desenvolvimento de iniciativas voltadas à resiliência e sustentabilidade da zona urbana e à transição energética, que pode acelerar a substituição de combustíveis fósseis. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, explicou que 167 milhões de reais devem servir a projetos de produção de combustíveis sustentáveis, incluindo o combustível de aviação sustentável e os de navegação. Para ele, o Brasil tem uma janela de oportunidade para assumir uma posição de protagonismo no processo de descarbonização. Mercadante ainda destacou que a aprovação dos recursos permitiu a criação de 15,2 mil empregos verdes, superando em 20 vezes a quantidade do ano passado, de 753. É bastante dinheiro, sim, mas considerando o contexto de metas que o Brasil e outros países devem atingir conforme o Acordo de Paris, esse investimento ajuda a remover ou ao menos evitar que 3,3 milhões de toneladas de gás carbônico sejam liberados na atmosfera por ano. Volto com vocês aí no estúdio. Pois é, Tânia. E esse volume que você citou, os 3,3 milhões de toneladas de CO2, é 16 vezes maior do que o total de emissões evitadas no ano passado. Então, vale a pena. E agora nós seguimos com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o nosso estagiário Murilo Henrique. Nessa terça-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com muitas nuvens. As temperaturas variam entre 17 e 31 graus. Os ventos podem chegar a 8 km por hora e a umidade do ar a 45%. A qualidade do ar é satisfatória e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h21 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada, Murilo. E olha, uma frente fria se desloca para a região sudeste e traz instabilidade no clima. A partir de hoje, nós podemos ter chuva aí na madrugada. Isso vai trazer uma mudança drástica na temperatura e pode ter uma queda de mais de 10 graus a partir de amanhã. Então, é preciso cuidar da nossa imunidade, garantir boa alimentação e também hidratação adequada. Apesar das nuvens, nós não podemos deixar de nos cuidar com relação aos raios UV. Usar protetor solar é indispensável. Novembro é mês de colheita da melancia, fruta bastante cultivada no centro-oeste paulista. Mesmo com um período de estiagem, os produtores estão otimistas. Em uma propriedade rural de Agudos, são carregadas cerca de 1.100 melancias por hora. Cada fruta chega a pesar 15 quilos. É a primeira colheita da safra deste ano, chamada de primeira panha. São cerca de 2 meses de trabalho em diferentes áreas plantadas pelo centro-oeste paulista. A melancia Manchester, que é uma variedade produzida no local, é a especialidade da região há quase 40 anos. Em média, o quilo da fruta é vendido por R$ 1,30, 20 centavos a menos do que na safra anterior. A estiagem dos últimos meses não foi um problema para quem investe em irrigação, que pode render uma boa colheita. Informações sobre as boas colheitas influenciam diretamente na economia doméstica. Isso pode alterar para cima ou para baixo o custo geral da nossa alimentação. Então, eu convido você que nos acompanha a participar aqui conosco e compartilhar a sua opinião sobre as notícias que nós trazemos aqui no nosso Boletim Câmara. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. É o DDD 12 3625 9525. A RM Vale recebeu esta semana 16 novos delegados para a implantação do projeto Polícia 4.0. Vamos entender melhor esse assunto com o repórter Lucas Levin.
A chegada dos profissionais vai resolver um gargalo da falta de mão de obra na Polícia Civil e permitir que a diretoria do DI Interum, que comanda a Polícia Civil no Vale do Paraíba, implemente as mudanças necessárias e urgentes para tornar os processos, principalmente de atendimento ao público, mais eficientes. Os novos delegados vão acelerar o processo de implantação da Polícia 4.0, projeto piloto que terá início na região metropolitana do Vale do Paraíba. Trata-se de otimização da mão de obra de policiais civis, interligando todos os plantões e possibilitando o atendimento de ocorrências de maneira remota. Haverá também o estreitamento nas comunicações das ocorrências através do Centro de Comunicação da Polícia Militar, COPOM, e da Polícia Civil, facilitando o despacho e agilizando o atendimento dos agentes e do público. O processo também vai incluir certificação externa, que visa avaliar a qualidade do atendimento. Obrigada, Lucas. E esse projeto Polícia 4.0 pode servir de modelo para a Delegacia Geral da Polícia implantar ou não o modelo para os demais departamentos em todo o estado. O filme Ainda Estou Aqui estreou na liderança da bilheteria nacional e já arrecadou 8,6 milhões de reais. Levando 358 mil pessoas às salas de cinema do país. Os dados são da Comscore, referentes ao período entre os dias 7 e 10 de novembro, esse último final de semana. O filme de Walter Salles é o indicado brasileiro para tentar uma vaga na categoria de melhor filme internacional. No total, os 10 filmes mais vistos no período somaram mais de 30 milhões, levando 1,3 milhões de pessoas aos cinemas. E você, já conferiu Ainda Estou Aqui nos cinemas? Selton Mello, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres são algumas das estrelas desse sucesso que já ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. Fica aqui, então, a dica cultural para você curtir o cinema nacional. E assim nós encerramos o nosso Boletim Câmara de hoje. Essa foi a edição ao vivo desta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Eu retorno amanhã, a partir das 9h30, aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um excelente dia e até mais.